Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma aulinha da nossa disciplina de artes, tá bem, pessoal do segundo ano aí? A gente já passando para a nossa reta final. Basicamente, aí, o último conteúdo a qual a gente vai ver para as provas finais, né? Vocês acabaram de sair aí de uma maratona, né? De provas subjetivas, né? Eu vi muitos alunos empenhados, estudando. Pela primeira vez vi aluno correndo atrás de professor para tentar entender o conteúdo, né? Mesmo que foi em cima da hora, mas quero deixar aqui a minha observação que eu percebi, quero agradecê-los e quero incentivá-los, né, a correrem atrás do sonho de vocês, né? A correrem atrás de sermos pessoas melhores, né? De sermos seres humanos que conseguimos aí entender de tudo um pouco e que a gente possa ter a humildade de reconhecer que quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe, na verdade, né? E é sempre tempo de aprender, né? A gente pode aprender com vários aspectos na vida, seja lendo um livro, né? Seja conversando com as pessoas, seja observando a vida, né? Seja abrindo um livro, um convívio dentro da sala de aula, um convívio com o seu vizinho, né? Quem é você? Como você se comporta? E antes de mais nada, antes da gente começar a nossa aulinha e realmente, de fato, para o nosso conteúdo, eu programei aqui para vocês um videozinho, tá bom? Um momento de acolhimento, para que você se sinta acolhido pela escola, pela professora, tá bom? Um momento aí reservado a você, para você tomar conta e cuidar das suas emoções. Eu tenho admiradores muito profundos como Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal, que são filósofos, Luiz Felipe Pondé, que são filósofos que estão super em alta, né? Professores aí com um magistrado de mais de carreira de 30 anos, vários livros escritos, e eu sempre tenho aprendido muito com eles. Eu aprendo em cada vídeo que eu assisto, e eu não assisto só uma única vez, eu sempre assisto 2, 3, 4 vezes, porque na primeira eu percebo uma dica de vida. No segundo vez que eu vou visualizar, eu percebo uma nova dica de vida. Então, vale a pena você ter foco, prestar atenção, mas você tem que ter foco. Não adianta nada você ir lá, ligar, colocar o vídeo no endereço e você ficar aqui, ó, com o seu olhar aqui. Tô aqui com o olhar aqui, mas minha alma tá lá no jogo de futebol, lá no Minecraft, lá no GTA, né? Não adianta nada. Tô com a minha cabeça lá nos jogos, tô com a minha cabeça lá no projeto de um livro que eu quero escrever, tô com o meu projeto lá em casa, na hora que eu chegar, deitar e dormir, almoçar. Aí não adianta nada. Mas se você conseguir reservar 5 minutinhos, né? Nem 5 minutinhos, acho que o vídeo tem 4 minutinhos, e você puder respirar fundo e poder se alimentar daquilo que está sendo dito, você com certeza vai se tornar um ser humano melhor, uma pessoa melhor. E amanhã, quando você acordar, você vai estar com mais disposição. Tá bom? Então, esse é o intuito do vídeo, do nosso acolhimento, né? O Mário Sérgio Cortella aí está fazendo uma analogia aí à questão da vaca não dar leite, né? Que a gente se acostumou a achar que a vaca dá leite, né? Que a gente vai lá no mercado e compra lá uma caixinha de leite, já está lá. Mas muita gente, eu imagino vocês, então, principalmente que são dessa nova era, né? Não sabe o trabalho que é de ter que entrar num curral, amarrar a vaca. Isso tem que ser pela madrugada, porque se você demorar muito, chegar lá, o bezerro já vai ter tomado leite, né? E ele leva essa analogia para a nossa vida, que nada na vida você ganha, nada é gratuito. Tudo aquilo você tem que correr atrás, você tem que fazer por merecer. E o mais importante, você não deve desistir, né? Obviamente que se você estiver se sentindo mal, né? Se você não está se sentindo bem naquele lugar, vai embora, né? Mas não desista, vai embora e busque outras coisas, né? Busque outras formas de se sentir útil, de se sentir um ser humano que está fazendo a diferença no mundo, de se sentir aí sendo melhor para alguém, tá bom? Essa é a palavra de acolhimento que eu tenho para prestar com todos vocês, tá? Espero que vocês estejam tendo uma semana abençoada e muito gratificante, tá? E não vamos mais perder tempo, vamos passar para o nosso próximo slide, onde a gente vai ver aí questões relacionadas ao objetivo da nossa aula, tá bom? Então vamos lá, o objetivo da nossa aula é o quê? Compreender, analisar aspectos e características aí da cultura de massa. Essa é
um dos conteúdos ao qual eu gostei muito de ministrar. Eu lembro que eu estava dando aula no Tecino Santana 1 ano atrás, basicamente, 2 anos atrás, basicamente, se eu não me engano. E era esse mesmo conteúdo, né, sobre as culturas de massa. O que é isso, professora? Bom, nós vamos entender desde o comecinho de tudo que vem a ser isso, tá? E através do quê? Através de uma roda de conversa, tá bom? A estratégia que eu quero utilizar com vocês na aula de hoje, basicamente é isso. Para os alunos que estão aqui tendo aula aqui ao vivo, né, que não estão online, a gente vai tentar fazer uma roda de conversa dentro da sala de aula, né, colocar as cadeiras, lembrando, claro, sempre do distanciamento social que a gente tem que manter, né? Vamos tentar fazer uma roda bem aberta, todos de máscara, e depois vou estar passando com o álcool, tá bom? Quando fizer 30 minutos, vou pedir auxílio aqui de alguma das meninas da sala, para a gente estar podendo realizar esse tipo de estratégia. Como que vai funcionar a nossa roda de conversa? Bom, a gente tem um slide montado com as informações das quais a gente tem que tomar conhecimento para a gente entender o que é uma cultura de massa. Então, eu proponho que cada aluno vai lendo um pedaço, inclusive eu, pode começar por mim, né? E aí a gente lê e para um pouquinho e contextualiza, ou seja, explica o que está sendo dito ali, tira alguma dúvida, alguma palavra que alguém não entendeu. Bom, então nossa aula vai girar em torno dessa estratégia de uma grande roda de conversa. Então nós vamos adiante aqui a introdução da cultura de massa. O que é isso, pessoal? Cultura de massa? Cultura de massa? Massa de fazer bolo? Não, né? Cultura de massa, massa aí o significado amplo da coisa, geral, tá bom? A gente pode chamar de cultura pop, né? E é o quê? É o produto realizado pela indústria cultural. Tem o intuito de atingir a massa social, ou seja, a grande população, considerando massa aí no seu sentido de coesão e opacidade, ou seja, no sentido geral, né? Eu tenho massa social aí no sentido de ser a grande maioria, né? O grande número de pessoas. Portanto, cultura de massa é o meio, né? E o fim pelo qual se submetem as mais variadas expressões culturais a um ideal comum e homogêneo. O que é isso, professora, que você acabou de falar? Meu Deus. O que é? A cultura de massa nada mais é do que o quê? As expressões culturais que surgem por aí e de uma forma descontrolada, ela se torna muito comum e muito homogênea, né? Isso independente da classe social, independente se a pessoa é rica, se é pobre, se ela é estudada ou se ela não é. Essa influência que vai vir através da cultura vai tomar posse de tudo, da população no geral. Um exemplo, assim, básico, só para a gente começar aqui, para vocês entenderem o que vem a ser cultura de massa. O que está super em alta nesse momento no Brasil, musicalmente falando? Música sertaneja, né? Pelo menos aqui em Goiás, né? Mais basicamente em Goiás. Se a gente fosse falar do Rio, tudo bem, a gente poderia remeter aí ao funk, né? Ao samba, que são ritmos mais originários de lá, mais praticados por lá. Opa, peço desculpa, deixa eu molhar a garganta aqui. Mas se tratando de região centro-oeste, né? Ou seja, Goiás especificamente, a gente tem o quê? Música sertaneja. E a música sertaneja, ela se tornou o quê? Uma forte influência aí dentro da cultura de massas, né? Porque pegou todo mundo, né? Até quem não gosta, acaba o quê? Sabendo cantar as canções, devido ao quê? Ao massacre que é, né? Você vai em qualquer loja de departamento, ou você vai, sei lá, num restaurante, numa pizzaria, e tá lá, a bendita música sendo sempre tocada, né? Então, a isso a gente intitula cultura de massa, tá bom? Deu para ficar claro? Deu para compreender? Então vamos lá, vamos continuar. A cultura de massas, ela tem a propriedade de absorver os antagonismos e transcender distinções sociais, éticas, sexuais, de faixa etária e etc. O que ela faz? Ela transforma em um produto para consumo no modelo de consumidores livres, ou seja, toda a gente vai tomar conta daquilo, né? Vai querer aquilo. A cultura de massas e a indústria cultural. A cultura de massa ela está intimamente ligada ao advento da modernidade. No século XIX, esse termo foi utilizado para fazer antagonismo entre a educação recebida pelas massas e a educação recebida pelas elites. Cultura erudita.
A expressão cultura de massas, ela passou a designar também o consumo de alguns bens e serviços da sociedade industrializada. O termo, tal como é visto atualmente, ele especialmente, né, de natureza comercial e manipulativa. Ele se consolida aí a partir do quê? Do período aí da Segunda Guerra Mundial. Acabou a Segunda Guerra Mundial, a indústria cai matando, cai com tudo, e então surge-se esse capitalismo, né, nosso, que é meio doentio, acelerado, e ele faz com que a cultura de massa se expanda. Então a gente tem o Theodor Adorno aí, ó, e Marx Horkheimer, né, que são fundadores da escola de Frankfurt, né, na França, e junto eles criam esse termo, indústria cultural. Como eles eram estudiosos, então eles passaram a observar a sociedade e ver o que estava acontecendo, né? E a isso eles dataram o nome, né? Ou seja, deram o nome, indústria cultural. Esse termo ele vai fazer referência aos grandes conglomerados midiáticos globais, detentores dos meios de comunicação de massa. Eles são o quê? Utilizados na padronização de produtos, notícias, serviços, roupas, marcas e por aí vai, né? Em suma, a cultura de massa é um produto padronizado e pré-definido para o consumo imediato. E muitas vezes ele é considerado como algo trivial, tal qual ouvir uma música, assistir a um programa de TV. Hoje em dia eu posso levar mais para o lado da internet, seguir um influencer, né? Que vai todo mundo lá, 1 milhão de seguidores, para seguir aquela mesma pessoa. Isso é um belo exemplo do que vem a ser uma cultura de massa. Você olhar para o seu influencer, olha lá o número de seguidores que seguem ele, que aí você já pode classificar aí como uma cultura de massa, um comportamento de massa, né? Devido ao grande número de pessoas estarem ali fazendo a mesma coisa, que basicamente é assistir aquele tipo de conteúdo a qual aquela pessoa está fazendo. Então, cultura erudita e cultura popular. Vale lembrar que a cultura de massa ela é muito distinta da cultura erudita e da cultura popular. Ela foge aí à regra, né? Entretanto, ela incorpora esses dois atributos. Fazendo o quê? Banalizando e esvaziando os seus conteúdos originais. Então, quando eu sigo uma cultura de massa, eu não estou nem frisando aqui a cultura erudita, que é uma cultura que vem mais dos estudos, né? Embasados em conhecimentos científicos, embasados em livros que foram estudados e escritos por pessoas que gastaram grandes anos da sua vida dedicada à profissão, né? Estudando, correndo atrás de saber, né? Esse é o tipo de cultura erudita. E a cultura popular é o quê? Aquela cultura popular é aquele aprendizado que você recebe boca a boca de uma pessoa ou de outra. Das suas avós, geralmente são de pessoas mais velhas, né? A gente escuta dizeres populares, tipo, não bate leite com manga que faz mal, né? No meu caso, que toco violão popular, eu toco violão popular. Como que eu consegui esse atributo? Bom, eu escutava muita música quando era criança, né? Então, de escutar a música, escutar mesmo, para valer, e focar naquilo ali, eu fiquei muito encantada em ver as pessoas na igreja tocando. Então, eu foquei, eu apaixonei. Eu apaixonei pelo instrumento e eu apaixonei em tentar fazer aquilo no instrumento. Então, eu fui tentando sozinha, vendo as pessoas fazer. Com isso, eu adquiri uma habilidade. Então, eu comecei a tocar violão sozinho, ao que as pessoas intitulam de autodidata, né? Então, eu adquiri esse conhecimento popular. Mais tarde, né, eu necessitei trabalhar e a minha primeira profissão foi ser professora de música. Então, eu entrei em uma escola de música especializada, estudei durante alguns anos e me formei para poder dar essa aula. Então, o meu conhecimento de popular ele passou a ser erudito, mediante o quê? Um diploma, né? Eu tenho um diploma para comprovar que eu tenho o curso de violão a nível técnico. Então, basicamente é isso. E aí, o que acontece? A cultura de massa, ela esvazia a cultura erudita, porque você não vai nem aprender dos livros, nem de conhecimento científico. Você também não vai aprender do conhecimento popular, que são conhecimentos adquiridos por outras pessoas. Você vai simplesmente o quê? Seguir o que o comércio vai ditar para você seguir. A roupa da moda, a tendência da moda, o influencer da moda. Então, a cultura de massa ela é um pouco vazia, né? Isso porque ela valoriza somente os aspectos que caem no gosto de todo mundo, né? E possui potencial para lucro. Assim, ela oprime outras manifestações culturais, que vão o quê? Perdendo espaço e vão perdendo também legitimação social
paulatinamente, né? Então é legal? Não, não é legal, né, gente? Porque o que a gente vê a respeito da cultura de massa? A gente vê aí através dessas influências. Fica um mês fazendo sucesso e depois cai no anonimato, some, que a pessoa some, não existe mais nada a respeito dela, ela não deixa de ser famosa. Por quê? Porque o conteúdo dela ali não está enraizado, né, em coisas que são verdadeiramente concretas, né? Foi só um momento, foi só um período, foi só um momento de empolgação, passou e acabou. Então, a cultura de massa, ela tá assim, ó, com o capitalismo, né? Como vimos, a cultura de massa, ela padroniza e homogeneiza, ou seja, torna-se homogêneo, os produtos. Contudo, isso gera o mesmo efeito nos consumidores, os quais são induzidos a desejos e necessidades superficiais. Isso acontece por quê? Acontece porque nós somos influenciados em todo o tempo, né? Não tem como a gente fugir a essa regra. Tudo isso tem uma meta muito clara, que é o quê? Vender, 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 e consumismo, e consumismo, e consumismo. E para onde a gente está indo? Eu paro para pensar às vezes. Será que realmente é isso, é a vida? Esse correr atrás das coisas, atrás dos benefícios, atrás de coisas materiais? Será que é isso mesmo? Será que para isso é a nossa existência? Vamos refletir um pouquinho, né? Eu deixo aí essa perguntinha aí na sua cabeça. Desse modo, substitui-se a vasta gama de culturas eruditas, cultura popular e folclórica, por simulações dessas culturas autênticas, né? Esses simulacros devem satisfazer um dominador comum para um consumidor comum, o que é muito ruim também. Todo mundo que adere às culturas de massa, né? Não pense você que sou eu, enquanto professor, que estou te criticando. Não. Se você for estudar, né, ao pé da letra, para que a cultura de massa ela serve? Para um dominador comum, para tornar você uma pessoa comum. Uma pessoa que vai, é aquele famoso ditado, Maria vai com as outras, né? Você não tem sentido de criticidade, você não tem opiniões próprias, você não tem gostos próprios, porque você naturalmente não exerceu essa função de cultuar os seus gostos, você não parou em nenhum momento da sua vida para prestar atenção em você e saber realmente do que é que você gosta, o que seu corpo se sente bem fazendo. Você só vai, tá todo mundo indo e você tá indo junto, né? Então, isso sugere a simplificação dessas culturas. Para o quê? Vender, né, em larga escala, segundo a lógica do capitalismo industrial e financeiro, né? E aonde que é que esse capitalismo vai nos levar, né? Então, assume-se que a cultura de massas agrada uma grande maioria anônima e amorfa de consumidores. Porém, na verdade, ela mascara os interesses de lucro fácil e garantido para os referidos aglomerados midiáticos mundiais. Portanto, isso explica o caráter mercantil, alienante e manipulador da indústria cultural. Ela é o principal responsável pela padronização dos indivíduos, né? Que vai visar o quê? Sempre o quê? Lucro em detrimento do real valor artístico do produto. Eu falei para vocês que a estratégia da nossa aula era uma roda de conversa, né? Mas como vocês estão tendo aula online em casa, não tem como a gente ter esse tipo de estratégia, né? Como se fosse uma roda de conversa. Então, eu vou solicitar a vocês que, a cada tópico que eu for falando, vocês vão pausando aí na casa de vocês a nossa aulinha e você vai fazer o quê? Apontamentos no seu caderno. Ah, a professora falou isso, isso e isso sobre a cultura de massa. Ah, eu entendi que a cultura de massa tem essas características. Eu entendi que a cultura de massa, ela acontece por causa disso ou daquilo. Né, para você ir apontando aí, para você ter o quê? Conteúdo, para você poder depois estudar para a sua prova, tá bom? E para que a sua memória também memorize, porque não adianta, a gente escuta a informação, ela entra aqui e sai aqui. Muitas vezes ela nem entra aqui, né? Ela só passa pelos seus olhos, você está focado em outra coisa, seus ouvidos não conseguem nem absorver. Então, um conselho que eu tenho é, tenha foco, pare, né, um pouquinho aí do seu tempo e estude sobre o que você está vendo agora na aula. Porque depois não vai ter necessidade de, em cima do horário da prova, você ficar igual um louco fazendo resumo, tentando guardar na sua cabeça informações que você adquiriu ao longo de quase um mês de aula, tá bom? Para isso que servem as anotações. Então, para a gente fechar aqui, culturas de massas e mídias. Outro fato bastante conhecido sobre a cultura de massas é a associação com os meios de comunicação.
né? As inovações tecnológicas, como o cinema, o rádio, a televisão e recentemente aqui a nossa internet, né? Elas aceleram ainda mais esse processo dessa homogeneização aí cultural. Note que essas inovações foram utilizadas desde os primórdios com finalidades políticas, né? As mídias são aí porta-vozes da indústria cultural e denominam o campo da comunicação. Elas se tornam sobrevalorizadas em relação aos receptores das mensagens e elas legitimam-se e ficam mais fortes na mesma medida em que os receptores se tornam iguais, né? Além de homogeneizar os padrões culturais, os canais midiáticos aí são os principais responsáveis pela alienação dos consumidores. Porque as pessoas, a partir do momento em que ficam aí com a cultura de massa, elas se tornam alienadas, né? Igual eu falei, a Maria vai com as outras, né? Você tá indo no bonde porque o outro tá indo. Você não sabe nem onde você tá indo, mas você tá indo. Porque a grande maioria vai, você também vai. Isso tudo por meio quê? Dos produtos culturais em séries, né? Então o povo tá assistindo essa série que tá bombando, eu vou lá assistir, né? O pessoal tá comprando essa roupa de marca que tá, né, bombando, vou lá comprar também, né? As pessoas agora têm comido muito japonês, vou comer também. E assim por diante. Então, não conseguem mais aí enxergar toda a cadeia de eventos que envolve a indústria cultural, né? E a sua produção de cultura em massa. Então, quero dar um alerta para você, né? Que a carapuça serviu e que se sentiu aí um pouco dessa cultura de massa, que você não está vivendo a sua própria vida, que você só está indo, né? Conforme o barco está tocando, você está levando sua vida. O outro está indo, eu também vou, né? Para você parar um pouquinho, refletir, respirar e não deixar que esse nosso capitalismo te consuma, né? Porque o mais importante nessa vida, quando você chegar lá no futuro, no findar da sua vida, você vai olhar para trás e vai olhar assim, o que eu fiz da minha vida? Eu fiz o que eu gostava? Eu estudei aquilo por qual me interessava? Eu desenvolvi as técnicas relacionadas ao assunto que eu tinha aptidão? Eu corri atrás dos meus sonhos? Eu consegui aquilo realmente que o meu coração queria? Ou eu consegui o carro do ano que o meu vizinho queria? Nem era a minha vontade, era a vontade dele. Mas por conta da cultura de massas, eu vou lá e seguir o sonho dele. E o meu sonho, onde que ele está? Ele vai fazer parte da minha história, da minha construção do meu eu, ou ele vai só cair na sepultura junto comigo lá e cair no esquecimento, né? Então fica aí essa palavrazinha do fundo do meu coração para vocês que são os meus alunos. Se eu tivesse professores que tivessem me dado grandes conselhos, né, e grandes exemplos relacionados a isso, eu penso que eu teria crescido muito mais, né? Isso antes de ficar velho, vamos dizer assim, né? Eu teria aproveitado aí um pouco mais da minha juventude para me crescer nesse aspecto, tá? Aí só para a gente finalizar a aula, o que é para vocês fazerem ainda em aula? 23 minutinhos. A nossa aula tem 55 minutos. Então, para vocês terminarem o período da aula, vocês vão fazer ainda em aula. Lembrando que vocês não precisam de fazer a atividade para postar no GPA, porque não tem PDF lá. Mas você vai precisar de desenvolver a atividade de todas as maneiras, porque ela faz parte da nossa aula. Então, a atividade é você desenvolver a leitura da página 234 e 235, tá bom? Do livro de vocês aí, Percursos da Arte, que é exatamente sobre esse nosso assunto ao qual a gente está falando, a cultura de massa. Só que aí vocês vão ver a cultura de massa nos Estados Unidos e o quanto a gente já sofreu influência, né? Lembra, antigamente, a gente queria tudo nos Estados Unidos, até hoje, né? Os tênis de marca, da Nike. E aqui vai falar um pouquinho, muito bem sobre o jazz, sobre o pop, a influência da música. Na próxima aula, eu vou ver se eu trago um violãozinho para a gente poder ver na prática aqui esse tipo de música com a qual a gente sofreu influência, que também tem influências boas, não é só influências ruins. Tá bom? Bom, grande beijo, fiquem todos com Deus. Não esqueçam de responder a chamada. Qualquer dúvida, só chamar lá no grupinho, tá? Estou disponível lá para vocês. Até mais!